Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais e exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Juntos mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia, e para mim, para os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei, sempre bom estar aqui e compartilhar um pouquinho do Evangelho com você, seja através das músicas cantadas, através da mensagem bíblica que eu tenho a alegria de apresentar, ou mesmo por meio das orações, enfim, é um prazer para a gente estar sempre com você. Que o bom Deus continue te guiando, te orientando em todos os seus caminhos, dando muita sabedoria para viver, porque é disso que a gente precisa, não é? Nesse mundo tão conturbado, tão complicado, com tantas ideologias, filosofias, tantas polêmicas, tantas divisões, tanta violência, tanta imoralidade, enfim. A situação não está fácil não, hein? O mundo está virado de cabeça para baixo. Que Deus nos ajude a saber escolher nossas batalhas. Não fique entrando aí em batalhas desnecessárias, não. Eu fico tão triste quando vejo pessoas, inclusive pessoas cristãs, entrando aí em brigas, em discussões totalmente desnecessárias. Por exemplo, questões políticas, não é? Oh, como é triste ver aí quantos cristãos que hoje pensam mais em política do que em Bíblia, não é? Falam mais sobre eleições, candidatos, do que no reino de Deus, do que no Evangelho. Afinal de contas, qual é a sua bandeira? Você já parou para pensar qual é a razão por que você e eu estamos nesse mundo aqui? Nós estamos aqui para nos prepararmos para a eternidade. Essa vida aqui é uma passagem rápida, porém é extremamente importante porque o nosso futuro eterno é definido, é determinado de acordo com as escolhas, com as decisões que nós tomamos aqui. Cuidado para você não entrar em brigas desnecessárias, escolha suas batalhas e lembre-se que a sua bandeira, a bandeira de todo aquele que realmente serve a Cristo, é viver para Cristo e anunciar o reino de Cristo. A maior necessidade da humanidade é de Deus no coração, é de conhecer o Evangelho, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é minha missão maior e a sua também. Você dirá, não, é porque você é pastor, o seu negócio realmente é pregar o Evangelho. Ei, você também, independentemente da sua profissão, da sua ocupação, todos nós somos chamados por Deus, isso é um grande privilégio. Todos nós somos chamados para compartilhar o Evangelho através da nossa vida, nosso testemunho e também das nossas palavras. Deus lhe abençoe. Viva com sabedoria, viva com discernimento, priorize o reino de Deus. Ande com os pés na terra, mas com os olhos no céu, porque aquele que vem virá e não tardará.
E o dia da sua segunda vinda não será para nossa condenação, pelo contrário, será para nossa salvação eterna, porque nós temos andado com Deus. Ande com Ele, viva com discernimento, viva com sabedoria e vamos para frente, porque Deus tem vitória para os seus filhinhos. E eu quero, é lógico, como sempre faço, compartilhar com você algo precioso que a Novo Tempo lhe oferece gratuitamente, que é essa edição da revista Esperança na Mira da Verdade. Você sabe, existem assuntos espirituais que são sérios demais para a gente tratar assim no automático, não é? A gente precisa parar, pensar, orar e deixar a própria Bíblia, a palavra de Deus, falar com a gente, exatamente para ajudar você a entender melhor temas profundos da Bíblia, que a Novo Tempo preparou essa edição da revista Esperança na Mira da Verdade. Essa revista foi feita para fortalecer sua fé, ampliar sua compreensão da Bíblia e mostrar com clareza o que Deus realmente quer nos ensinar. Se esse tema, na mira da verdade, chama a sua atenção, aproveite para pedir sua revista. É só você mandar uma mensagem para esse número, 12982444449. Uma mensagem de texto, esse é o nosso WhatsApp, tá bom? Diga, eu quero a revista Na Mira da Verdade e a gente vai mandá-la gratuitamente para você. Você também pode, se preferir, acessar o nosso site, novotempo.com/escola bíblica, e aí você tem a opção de ali fazer o pedido da revista Na Mira da Verdade. Posso lhe oferecer um outro presente, com muito carinho? Eu tenho a alegria de todos os dias preparar uma mensagem de 5 minutos, um vídeo de 5 minutos com a mensagem bíblica. É uma mensagem curtinha, mas feita diariamente com muito carinho para você. Se você desejar receber esse material no seu celular, no seu smartphone, é só você solicitar através desse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. Está vendo aí na tela? novotempo.com/Este Dia com Deus. Você vai preencher um pequeno cadastro e a Novo Tempo vai mandar para você todos os dias, lógico, gratuitamente, esses pequenos vídeos com mensagens bíblicas que eu tenho o prazer de apresentar. Aí a gente vai estar junto todos os dias. Já pensou? Que honra para mim. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. E outra coisa, você pode também receber esse material e compartilhar com amigos, muitos amigos, para que assim nós possamos espalhar sempre a palavra do Senhor. E a hora de música? O quarteto já está pronto para cantar. Ouça esse louvor que traz paz ao nosso coração. As horas deste mundo estão no fim, pecado em toda parte, não pode ficar assim. Mas uma coisa Deus prometeu: um novo mundo vai começar. Nunca mais o mal virá, nunca mais. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só paz e só amor. Muita alegria ao lado do Senhor, nunca mais as lágrimas, só amor. A história deste mundo está no fim, virá um novo dia, Jesus voltará enfim. Um novo tempo vai começar, o Rei da
paz irá reinar. Nunca mais as guerras, fomes e aflições. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento. Só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Nunca mais a escuridão, só beleza e luz. Viveremos na presença de Jesus. Nunca mais a dor, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, oh, nunca mais as lágrimas, só o amor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Que cada dia mais a luz de Deus possa trazer paz, alegria e esperança para você, meu amigo, minha amiga. E muito obrigado aos amigos do Quarteto Arautos do Rei por essa canção tão inspiradora. E olha, como você sabe, logo depois da música do quarteto, a gente tem um intervalo curtinho, que por sinal não é intervalo comercial. São, em realidade, mensagens da Novo Tempo para você. E após o intervalo eu volto para a gente dar sequência à série Por que Não Creio? O tema de hoje, Por que não creio no ensino, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é um ensino que se popularizou muito no meio cristão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por que não creio nesse ensino? Eu quero mostrar para você à luz da Bíblia. Fica aí, já já estaremos juntos de novo. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você. Seus braços vão com amor o receber. Aqui é seu lugar. Pronto, já voltei, estou aqui tendo a honra de apresentar mais uma vez o programa A Voz da Profecia e com alegria e gratidão a Deus por esse privilégio e também, é lógico, como sempre, por sua companhia, sua audiência, sua presença conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E se tem gente aí que talvez esteja pela primeira vez acompanhando o programa A Voz da Profecia, o convite é para que você chegue, entre, se assente e fique com a gente, tá bom? Todas as semanas tenho a alegria de estar aqui e apresentar um pouquinho da Palavra de Deus. Estamos tendo em nosso programa a série Por que Não Creio, pensando em crenças que se popularizaram no meio cristão, mas não estão necessariamente alicerçadas na Bíblia, na Palavra de Deus. O objetivo, é claro, é buscarmos esclarecer qual realmente é a vontade de Deus e o ensino do Senhor para a gente. Mas antes de avançar com o tema, eu gostaria de orar contigo. Vamos pensar em Deus juntos? Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, fica com a gente, fica conosco, Pai.
Ilumina nossa mente e ajuda-nos a entendermos Tua palavra de maneira correta. Eu peço, Senhor, o discernimento que vem do Espírito Santo para que esse propósito seja alcançado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema profundo, sensível e que toca diretamente a esperança de todo cristão sincero, a segurança da salvação. Há em muitas denominações cristãs uma crença bem popular e amplamente divulgada. A ideia de que se uma pessoa, um dia, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, então a sua salvação está garantida para sempre, independentemente de suas escolhas posteriores. Essa doutrina é conhecida como uma vez salvo, salvo para sempre, ou predestinação. Ela promete segurança, tranquilidade e descanso ao coração ansioso. E por isso, é uma doutrina, esse é um ensino tão querido e tão difundido. Mas a pergunta que a gente precisa fazer com toda reverência e sinceridade é esta: será que essa doutrina realmente nasce das Escrituras Sagradas, da Santa Bíblia? Ou será que ela tenta oferecer uma certeza que Deus nunca autorizou? O meu objetivo aqui, claro, não é atacar ninguém, nem confrontar, mas orientar você à luz da Bíblia. Eu quero que você saia daqui com mais esperança, não menos, com mais segurança em Cristo, não com medo. Mas eu quero também que essa segurança seja aquela que a palavra de Deus oferece, e não a promessa confortável, porém incompleta, de uma doutrina que simplifica demais a caminhada da fé. Uma verdade incompleta pode se tornar um grande engano. A doutrina da salvação eterna incondicional, ela toca em um ponto verdadeiro, a fidelidade absoluta de Deus, mas chega a uma conclusão que a Bíblia não sustenta, que as nossas decisões futuras deixam de importar. Hoje eu quero lhe mostrar nas Escrituras que Deus jamais prometeu uma salvação que ignora a liberdade humana. Nunca anulou a possibilidade de apostasia e em momento algum Deus disse que a fé se mantém viva sem relacionamento contínuo com Ele. Para compreender essa doutrina, nós precisamos olhar honestamente para alguns dos textos mais utilizados para sustentá-la. E um dos mais citados é esse que está aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Eu vou ler esse texto agora, e se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, é só buscar Carta aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu vou ler os versos 28 a 30, ok? Inicialmente esses versos. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo apresenta a chamada cadeia dourada. Deus primeiro nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, justificou e glorificou. À primeira vista, parece que o apóstolo Paulo está afirmando que a glorificação futura dos salvos já está garantida de maneira incondicional. É assim que muitos entendem. Mas quando nós lemos estas palavras
à luz de toda a Bíblia, no contexto geral da Bíblia, nós percebemos que Paulo não está ensinando uma salvação automática ou individualmente garantida, mas ele está descrevendo o plano redentor de Deus numa perspectiva ampla e corporativa. A expressão aos que de antemão conheceu não fala de uma escolha arbitrária de pessoas, mas do conhecimento prévio de Deus sobre toda a humanidade criada por Ele. Da mesma forma, predestinou, está escrito, para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso não define quem será salvo, mas qual é o desejo de Deus. Desde o princípio, esse é o desejo de Deus para a humanidade, que os seres humanos reflitam o caráter de Cristo. Quando Paulo diz assim, aos que chamou, a esses também justificou, ele não se refere àqueles que, ou melhor, ele se refere, é lógico, àqueles que responderam ao chamado. Porque o convite é universal, mas a resposta é pessoal. O objetivo de Paulo não é eliminar a responsabilidade humana, mas assegurar que Deus é fiel para completar sua obra na vida daqueles que permanecem em Cristo. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 8, verso 13, o apóstolo Paulo faz um alerta direto aos crentes. Eu leio agora no verso 13, Romanos capítulo 8, verso 13, ele diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Você percebe? Paulo aqui, como eu disse, está fazendo um alerta, uma advertência diretamente dirigida aos crentes, conduzida para os crentes. E qual é o alerta? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. A advertência aqui não é simbólica nem hipotética, é dirigida a cristãos já justificados, já perdoados. E isso revela algo importante. O plano de Deus para a salvação de seus filhos é perfeito, mas não é automático. A fidelidade divina nunca anula a liberdade humana. Um outro texto que também é muito citado está na carta de Paulo aos Efésios. Eu já vou buscar esse texto aqui na minha Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, logo no capítulo 1, logo aqui na parte inicial da carta. Carta aos Efésios, capítulo 1, versos 13 até o verso 14. Eu não vou ler todos os versos, mas vou apresentar apenas alguns. Vamos começar aqui nos versos 4 e 5. Ouça bem, Paulo diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. E agora vamos aos versos 11 e 12. Paulo diz, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui Paulo declara que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Tremendo isso, hein? Predestinados para a adoção e selados com o Espírito Santo da promessa. Isso parece para muitos prova de segurança eterna e irrevogável. Mas quando nós lemos essa passagem com atenção, nós percebemos que Paulo não está descrevendo um decreto individual e irrevogável de salvação. Em realidade, Paulo está entoando um hino de louvor pelas bênçãos espirituais que Deus
concedeu em Cristo à comunidade dos crentes. Ao dizer que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, o apóstolo fala do nós como corpo, não de indivíduos isolados. Ele se refere aos Efésios como um todo. Deus havia predestinado todos eles para a salvação, sem a exclusão de uma única pessoa. A predestinação aqui não define quem será salvo, mas qual é o propósito de Deus para os salvos, que sejam santos e irrepreensíveis. Deus predeterminou o tipo de caráter que receberia suas bênçãos, não pessoas escolhidas arbitrariamente. A adoção como filhos é oferecida àqueles que respondem a esse chamado pela fé. Por isso mesmo, em um texto assim, tão elevado sobre eleição, a Bíblia nunca elimina a necessidade da fé, nem ignora a possibilidade de fracasso. A predestinação bíblica descreve o que Deus deseja realizar no presente em Cristo, não um destino final imposto sem considerar a resposta humana. Eu quero compartilhar com você agora um outro texto que nós podemos analisar com carinho. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Está aqui pertinho, é só avançar um pouco as páginas da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13. Segunda carta, está escrito assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quer que eu repita? Vou repetir. Veja bem, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque, aí Paulo diz, Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui é dito que Deus escolheu essas pessoas queridas desde o princípio para a salvação, e muitos usam essa passagem para afirmar que o destino dos salvos já estava determinado por Deus desde o princípio. Mas, na verdade, Paulo não está descrevendo um decreto automático e irreversível de salvação. Aqui, Paulo está consolando uma igreja em meio ao engano e à apostasia, mostrando como a escolha de Deus, ela se concretiza na prática. Ele afirma que Deus escolheu para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, deixando claro que a eleição não opera de uma forma isolada e coercitiva. Deus toma a iniciativa, o Espírito Santo age transformando, mas a fé na verdade continua sendo indispensável. A própria estrutura desse texto mostra que a escolha divina acontece dentro de um relacionamento vivo, não a revelia da resposta humana. Essa leitura é coerente com todo o contexto do capítulo, que contrasta aqueles que não acolheram o amor da verdade com os que creram no Evangelho. Paulo apresenta uma eleição em Cristo, relacional e condicional, na qual a segurança da salvação é real, mas ela se mantém na perseverança da fé e na obra contínua do Espírito Santo. Deus escolhe salvar, Deus chama pelo Evangelho, sustenta pela graça, sem jamais anular a liberdade humana. A verdadeira segurança da salvação não está numa decisão passada, mas numa relação presente. Deus não remove a nossa liberdade, Ele nos convida a fim de que nós permaneçamos nele. Esses textos são poderosos, profundos, e eles devem ser lidos com cuidado, com oração,
com muita seriedade e reverência. Eles afirmam sim a fidelidade de Deus, mas não anulam a possibilidade de abandono humano. Bom, eu penso que agora nós precisamos olhar para o peso das Escrituras como um todo, não é? A Bíblia não é um versículo isolado, a Bíblia é um conjunto harmonioso. E quando nós lemos a palavra do Senhor em sua totalidade, nós percebemos que ela apresenta uma salvação, ou a salvação, como um relacionamento vivo. E todo relacionamento vivo, você sabe disso, pressupõe liberdade, inclusive a possibilidade de rompimento por uma das partes. Eu quero compartilhar com você, então, alguns textos que refutam essa teologia de salvação incondicional. E eu quero ir agora para o texto que está na carta aos Hebreus. Se você tem aí na sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, carta aos Hebreus, capítulo 6. Vamos ver aqui dos versos 4 a 6. Eu disse carta aos Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6. Está escrito assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Nós temos aqui uma das passagens mais fortes sobre a possibilidade real de apostasia. Veja, o texto diz: é impossível renovar outra vez para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Se afastaram de Deus. O autor está dizendo que há pessoas que realmente experimentaram a graça, o dom celestial, participaram do Espírito Santo e ainda assim se desviaram. O texto não fala de crentes superficiais, mas de pessoas profundamente alcançadas pelo Espírito Santo. Afinal de contas, como é dito aqui, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e ainda assim caíram. Aqui mesmo na carta aos Hebreus, agora no capítulo 10, verso 26, eu leio para você. Está escrito assim, Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse é um texto forte, não é? Repito, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O texto supõe que pessoas que conheceram a verdade podem escolher desprezá-la. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou a ser reprovado. Veja-se Paulo, o grande apóstolo, esse homem tão usado por Deus, que escreveu boa parte do Novo Testamento, se Paulo não se considerava automaticamente salvo, como nós podemos exigir essa garantia irrestrita para nós mesmos? No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A palavra permanecer só faz sentido se houver possibilidade de não permanecer, de afastar-se dele.
Ramos que foram ligados à videira podem ser cortados se deixarem de dar fruto. Não é exatamente isso que Jesus diz aqui no texto de João capítulo 15, quando ele se compara a uma videira e diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão muitos frutos. Mas se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada. O ramo que não permanece na videira é cortado e lançado no fogo. São cortados aqueles que não permanecem, que deixam de dar fruto. A conexão com Cristo precisa ser viva, não é mecânica. E talvez um dos textos mais claros sobre o tema esteja em Apocalipse capítulo 3, verso 5, onde Jesus afirma: não apagar do livro da vida o nome daquele que vencer. A advertência implícita é evidente. Só pode ser apagado aquilo que um dia esteve escrito. E se há possibilidade de ser apagado, é porque a salvação não é incondicional. Você sabe que, somando tudo isso, nós vemos que o ensino bíblico é coerente e sólido. Deus jamais abandona alguém, mas Ele permite que nós o abandonemos, se quisermos. A graça de Deus é irresistível na beleza, mas nunca obrigatória na experiência. A Bíblia não descreve uma salvação inquebrável, mas um Salvador infalível para aqueles que permanecem nele. Eu gosto dessa frase, vou repeti-la para você. Eu disse que a Bíblia, a santa palavra de Deus, não descreve, não apresenta uma salvação inquebrável, mas um Salvador infalível. Porém, para aqueles que permanecem nele, a sua salvação está garantida e a minha também, se até o final nós permanecermos em Cristo, se até o nosso último fôlego de vida nós estivermos conectados a Cristo, não há nada que o mundo, o pecado, o diabo e mesmo a nossa natureza inferior, pecaminosa, que ainda permanece de nós, não há nada que nenhum dos poderes das trevas possa fazer para nos separarmos do Senhor e perdermos a nossa salvação, se nós decidirmos permanecer em Cristo. Nesse sentido, para os que permanecem em Cristo, a salvação está garantida, assegurada, nós não vamos perdê-la. Porém, lembre-se disso, é preciso permanecer nele. Por isso que Jesus é tão enfático. No Evangelho de João, capítulo 15, quando por várias vezes ele usa o verbo permanecer e diz: permaneçam em mim. Eu quero que agora você pense comigo. Se a salvação fosse algo que, uma vez recebido, não pudesse mais ser perdido, a vida cristã se tornaria um contrato jurídico e não uma relação de amor. Ser salvo seria como adquirir um título vitalício que não depende mais de confiança, nem de entrega, nem de caminhada. Mas quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Jesus chama seus discípulos a segui-lo diariamente. Ele não diz assim: ei, vocês estão garantidos, ou vocês são obrigados a me seguir porque eu escolhi vocês. Jesus diz o quê? Cada um de vocês tome a sua cruz, cada dia, e siga-me. A fé não é estática, é um movimento. Ela se renova, amadurece, luta, resiste, cresce, aprofunda-se. A fé é um relacionamento vivo entre um Salvador fiel e um ser humano livre. Oh, glória a Deus! Uma vez eu ouvi uma ilustração simples. Imagine um casamento. O dia da cerimônia é decisivo, mas não garante os anos seguintes. Você sabe muito bem disso, não é? O dia da cerimônia é lindo, é especial, é perfeito, mas, como eu disse, não garante os anos seguintes. A aliança no dedo
Aliança no dedo, e eu tenho aqui uma. Aliança no dedo não preserva o relacionamento se os corações se afastarem. A promessa feita no altar normalmente é real, é sincera, mas precisa ser vivida. Assim é a salvação. O sim inicial é poderoso, mas precisa ser acompanhado de muitos outros, entre aspas, muitos outros sims ao longo da jornada. Eu sei o que estou falando. Eu já estou casado há mais de 30 anos. Sim, mais de 30. Há mais de 35, eu não sei exatamente a quantidade, mas eu sei que já tem mais de 35. E eu sei que aquele sim que eu disse, me unindo à minha esposa, há tantos anos, quando eu ainda era um jovenzinho, eu preciso manter esse sim todos os dias, e ela também em relação a mim. Da mesma forma é a salvação, você compreende? A salvação é uma obra que Deus realiza em nós, mas ela só cresce num coração que se mantém aberto. Talvez você me ouve e já se afastou de Deus depois de anos andando no caminho da fé. Talvez você até pense que não tem mais volta, mas por favor ouça, se você se afastou de Deus, saiba que Ele não se afastou de você. Hoje é sempre tempo de voltar. Segurança não é dizer, já estou garantido. Segurança é dizer, eu quero andar com Cristo por todos os dias da minha vida e renovar esta certeza e esse propósito todos os dias. E ter certeza de que Ele sempre estará ao seu lado, Ele vai aceitá-lo e vai guiá-lo. Eu quero terminar oferecendo a segurança que Deus realmente promete. Não aquela que diz que você não pode mais se perder, isso a Bíblia não diz, mas a segurança que diz que você nunca estará sozinho, que Deus jamais desistirá de você, que seu amor não muda, que sua graça continua ao seu alcance, que Cristo está esperando você dar o primeiro passo ou o próximo passo. A verdadeira segurança não está em um decreto teológico, mas em um relacionamento vivo com o nosso bendito Salvador. Esse relacionamento é sustentado pela graça de Deus, é fortalecido pela fé e é renovado pelo Espírito Santo. Então, por que eu não creio no ensino uma vez salvo, salvo para sempre? Porque eu creio em algo ainda maior, mais belo e mais verdadeiro. Eu creio em um Deus que me ama tanto, que me dá liberdade. Eu creio em um Salvador que nunca me abandona, mas que me chama a permanecer nele. Eu creio que a salvação é um dom gratuito, mas que floresce apenas em um coração que escolhe viver diariamente aos pés de Cristo. E é isso que eu desejo para você hoje, não uma certeza teórica, mas uma experiência viva. Não uma garantia jurídica, mas um amor constante. O que eu desejo para você não é uma fé que se apoia no passado, mas que se fortalece a cada manhã na presença do Senhor. A salvação não é uma porta que se fecha atrás de nós, é um caminho que se abre diante de nós. Que Deus lhe abençoe, que Ele lhe guarde, que Ele conduza a sua vida. Eu lhe peço em nome de Jesus, permaneça nele, permaneça em Cristo, e Cristo permanecerá em você. Assim você estará verdadeiramente salvo para sempre. Oh, glória a Deus, que o Senhor seja louvado. Sim, você não precisa ter medo de perder a sua salvação, porém, saiba disso,
Sua salvação está garantida na medida em que você permanece em Cristo e Cristo em você. Lembra das palavras de Paulo que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quando ele diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Deus lhe abençoe. Não precisa ter medo, mas precisa ter consciência de que é possível sim perder a salvação. É possível sim aqueles que já tiveram uma experiência profunda com Deus, se não permanecerem em Deus, de Deus se afastarem e se perderem para sempre. Mas não precisa ter medo, porém precisa ter consciência de que é necessário permanecer nele todos os dias. Por isso Jesus disse: permaneçam em mim. Por isso Jesus disse: orem e vigiem, para que vocês não caiam em tentação. É por isso que Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé ou que considera estar em pé, veja que não caia, cuide para que não caia. E pela graça do Senhor nós não cairemos, nós permaneceremos em Cristo, nós renovaremos todos os dias a nossa decisão de segui-lo. E pela graça do Senhor, um dia nós estaremos com Ele na eternidade. O quarteto agora vai cantar. E essa é uma música linda, que chama você para uma entrega completa a Cristo e a decisão de estar bem pertinho dEle. Ouça agora, Arautos do Rei, Aqui é Seu Lugar. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Hoje é o tempo de sua graça, Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, Ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui pra aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus, volte pra Jesus. Venha para a luz, nada mais importa. Aqui é seu lugar, nele existe vida, seu caminho irá abençoar. Venha como estiver, pros braços do seu Pai, pros braços do seu Pai. A esperança está nascendo de novo
você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você. Seus braços vão com amor o receber. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu Que chamado lindo, maravilhoso, é assim mesmo, aqui é o seu lugar. O Pai lhe diz, vem filho, aqui é seu lugar. O Senhor Jesus Cristo olha para você e diz, filhinha querida, vem para cá, aqui é seu lugar. O Espírito Santo, o Divino Consolador, nessa hora, olha para você e diz, filhinho, filhinha, vem para cá, aqui é o seu lugar. Vem ficar pertinho do Senhor, porque se você permanecer perto dEle, não há nada nesse mundo ou fora desse mundo que poderá separar você do amor de Deus e fazer com que você se perca. Pelo contrário, se você ouvir o conselho, aproximar-se e permanecer, a sua salvação está garantida, assegurada para sempre. Eu quero ler somente um versinho mais antes da oração, que está aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. João, discípulo amado, diz assim, e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. As cartas pastorais de João são escritas especialmente para a igreja, para pessoas supostamente convertidas. Por isso que João diz assim, e agora, filhinhos, falando da experiência cristã, referindo-se carinhosamente à igreja de Deus. E agora, filhinhos, agora que vocês já são convertidos, que vocês professam crer em Jesus, que vocês foram batizados nas águas, que vocês estão caminhando na direção do Senhor, e agora, filhinhos, permaneçam nele. O conselho é curtinho, porém extremamente importante. Permaneçam nele, em Jesus. E aí vem a advertência, para que quando ele se manifestar, ou seja, para que quando Jesus voltar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você percebe? Quem não permanece nele, quando ele se manifestar, se afastará envergonhado na sua vinda. E quão desesperados estarão esses que já foram crentes, já foram cristãos, porém não permaneceram nele. E na sua vinda, eles terão consciência de que estarão eternamente perdidos. Que desespero! Por isso João diz, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança, para que o dia do retorno dele seja o dia da nossa eterna salvação, o dia da glorificação eterna. Permaneçam nele. Em nome de Jesus, eu lhe peço, permaneça nele e acredite, permanecendo nele, a sua salvação está assegurada para sempre. Mas cuidado com o ensino de uma vez salvo, salvo para sempre, porque isso gera cristãos muitas vezes com certo orgulho, com certa presunção, com certo convencimento, que é algo extremamente perigoso. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Pai querido, peço-te por tua graça, Senhor. Ajuda-me e todos que estão orando comigo para que compreendamos corretamente tua palavra e aceitemos o chamado do Mestre para que permaneçamos nele, com a certeza de que a nossa salvação nele é inquebrável. Oramos agradecidos em Jesus. Amém e amém. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência e por sua amizade, e que o Senhor continue guiando os seus passos. Lembrando que aqui a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê semana que vem, se o Senhor permitir. Tchau.